Olá, amigos. Com muita alegria, estamos participando deste encontro, que faz parte da coleção Fonte Viva em 10 Minutos, do Centro Espírita de Valdo Franco, convite do nosso querido amigo Daírson Zambuja. Escolhemos, do livro Fonte Viva, o capítulo 24, Pelas Obras, e vamos tentar mostrar para vocês a beleza do nosso querido Emmanuel, nos explicando sobre exatamente o que Jesus teria dito e, através do seu querido apóstolo Paulo. E assim, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, Paulo nos diz: E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo nos falou. E Emmanuel vai dizer que esta passagem, nessa primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para toda a nossa luta cotidiana. Porque todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso, por quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes, os mais nobres, e nossas diretrizes, as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que nos norteiam, ou quando se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável, diz o benfeitor, encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo, desgastado. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, que hoje nós temos muitas pessoas assim, é possível que esteja ele em aflitiva mudez, dentro em breve. Será que vamos continuar estimando? Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, o que é horrível, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. E Emmanuel nos diz: é imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor Jesus Cristo, colaborando com ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. E o benfeitor Emmanuel continua nos convocando, é certo, que estamos no mundo para aprender uns com os outros. Daí não podemos nos arvorar que só os outros têm que aprender conosco. Nós temos que aprender com eles. Aliás, precisamos. Assim devemos ouvir, de modo sempre desarmado, quanto ao que os outros têm a nos dizer. Tudo tem o seu valor, e nosso modo de ver, como de terceiros, pode sim ter significado para o outro.
considerando que pode ser um outro olhar sobre o crescemos na medida que argumentamos e somos argumentados. Dessa forma, meus amigos queridos, vamos valorizar a nossa vida em sociedade. Somos seres sociáveis para crescermos em comunhão, aprendendo com o outro, de um modo amável, seja no serviço, seja na rua, em nossa casa, em nosso lar. Devemos receber o que nos apresenta, o que nos seja apresentado, no sentido de ser colaboradores de uma vida fraterna. Nós fomos buscar o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 6, justamente no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, é o capítulo 9. E ele nos diz, esse Espírito Lázaro, maravilhoso, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto na sociedade quanto na intimidade. Ele está nos favorecendo a visualizar a benevolência para com os nossos semelhantes, fruto do amor ao nosso próximo, que vai produzir essa afabilidade e doçura para que nós possamos nos movimentar. O mundo, muitas vezes, tem pessoas que têm nos lábios o sorriso, mas no coração o veneno. Por isso é que nós temos de olhar essa classe de homens do exterior benigno, mas que domesticamente ainda eles têm muitas dificuldades. Não vamos discutir com eles, não vamos nos atrever, porque muitas vezes eles dizem: aqui mando e sou obedecido. Nesse terceiro milênio, no século XXI, nós não podemos mais abrir portas com clareza para essas pessoas. O que nós devemos tentar é modificar o modus operandi da pessoa. Não basta ter leite e mel nos lábios. É preciso que no coração realmente exista aquele alimento para que possamos crescer juntos. Nós fomos também buscar no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que podem nos ensinar alguma coisa, ou seja, os pobres de espírito, na missão do homem inteligente na Terra, justamente no item 13, e que o benfeitor vai dizer: a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Todos nós somos dotados de inteligência, mas também no nosso livre-arbítrio. O que nós estamos fazendo com esse tesouro que nós fomos dotados? Porque nós podemos pegar o tesouro, multiplicar, ou pegar o tesouro, enterrar. Esses talentos que nós viemos, porque nós somos criados à semelhança do Pai, de Deus, nós temos os talentos íncito em nós. Temos que desdobrá-los, ampliá-los. Assim, nós vamos agradecer à paz universal, aos espíritos que reencarnam em missões definidas. Vamos pedir para os doentes do corpo e da alma. Vamos pedir para os idosos, os velhinhos em asilos, em casas de repouso. Pelo jovem, pelas crianças, que muitas vezes
são desvirtuados da sua proposta redentora. Mas vamos pedir que todas as casas que propaguem o Evangelho de Jesus possam ter colaboradores e possam ser assistidas. Vamos pedir pelos lares da terra e vamos vibrar amorosamente para que todos nós, em especial nessa coleção Fonte Viva, que possamos colaborar com o Mestre Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo. É o nosso governador, o governador do nosso planeta. Muito obrigada por essa participação. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim possa ser.